A todos os que estão aqui, os que estão em casa, nesse primeiro domingo deste ano. Eu estava pensando nestes dias que naquela música antiga, aquele jingle que diz adeus ano velho, feliz ano novo, lembra? Antigamente cantava-se isso. Eu pensei que este ano ele não parece tão novo assim, porque os problemas que nós estamos falando hoje, estávamos falando em termos da sociedade brasileira e do mundo, estávamos falando há 10 meses atrás, não é verdade? Parece que é um ano que já nasceu envelhecido. Na verdade, nós sabemos que quando vira o ano 1º de janeiro, as coisas não mudam. Não é assim, numa coisa mágica, como quando alguém faz aniversário, bom, agora minha vida vai ser diferente. Ou quando alguém decide fazer uma dieta, ou quando alguém muda de casa, ou quando alguém arruma um trabalho novo, ou começa uma faculdade nova, um curso. As coisas não mudam automaticamente. As coisas precisam mudar de dentro para fora, não é verdade? Então, pensando no início do ano, eu comecei a meditar e ler o livro que, na minha opinião, e nestes dias me trouxe para o coração uma palavra muito profunda, muito própria para esse início, que foi o livro do Gênesis, o livro dos começos. E eu comecei a ler Gênesis desde dezembro, início de dezembro, pensando quais são os princípios eternos da palavra de Deus que nos fazem aprender a viver um novo ano. E eu quero dizer assim, feliz ano novo para você, mas não apenas uma mudança de calendário. Eu quero dizer do meu coração mesmo, pastoral, depois de ter lido esse texto e quero comunicar com você nesta noite que de fato, você que está aqui ou você que está em casa, o ano precisa e ele pode ser novo, como uma novidade de vida. Não apenas um calendário novo, porque se você for olhar o calendário, se você for olhar os problemas, não tem muita coisa nova. Não tem muita coisa nova. Mas qual é a novidade de Deus? O propósito e o projeto de Deus para vivermos este novo ano. Então, o tema que eu quero trazer para você hoje é como viver do início um ano novo. Como começar bem este ano, já que nós estamos no 1º domingo de dezembro. Então, eu quero convidar você a olhar comigo para o livro do Gênesis e nós vamos olhar desde o 1º capítulo. E durante os próximos domingos vamos olhar outros textos relativos a Gênesis também. Mas especialmente hoje, olhando para os primeiros versículos, ou o 1º capítulo do livro de Gênesis. Enquanto você está abrindo, deixa eu dizer a você que o livro do Gênesis, ele não é um livro de biologia, ele não é um livro de cosmologia, ele não é um livro de paleontologia, ele não é um livro científico. O propósito do livro do Gênesis, escrito por Moisés, não foi falar de ciência. O livro do Gênesis não tem uma história, uma narrativa com uma preocupação de provar como o mundo foi feito, a cronologia da criação e depois dos acontecimentos futuros. O livro do Gênesis não está preocupado em falar da Pangeia. O livro do Gênesis não está preocupado com discussões acadêmicas e científicas. Por isso que os céticos, quando olham o livro do Gênesis, menosprezam, desprezam, porque eles querem extrair do livro do Gênesis aquilo que o livro do Gênesis não está para explicar.
A narrativa do livro do Gênesis não é científica, apesar de, eu preciso ressaltar aqui, que há muita ciência elaborada nas academias, e aí então olham para o livro do Gênesis e dizem, de fato, nestas entrelinhas da criação, há uma harmonia com a ciência. Por isso alguém já disse que toda ciência bem honesta, com uma interpretação da Bíblia bem solidificada, vão combinar sempre. Mas esse não é o propósito do livro do Gênesis. O propósito do livro do Gênesis é um apenas. Só um. E quando você ouvir lá na sua faculdade ou em qualquer curso que você estiver tendo uma ridicularização do livro do Gênesis, no que diz respeito à ciência, você pode ter certeza que essa pessoa não sabe o propósito do livro do Gênesis, que é um. É descrever Yahweh, Deus como Criador, que toma a iniciativa própria, livre, de criar e de se relacionar com a criatura. Esse é o propósito do Gênesis. É falar como este Deus decidiu transmitir a sua semelhança à sua criatura e como ele decidiu criar. E como ele então trouxe para a sua criatura princípios, ensino, regras de vida, para que este ser criado e toda a natureza pudesse desfrutar dessa relação com o Criador. É o Deus que se relaciona. Há inclusive na literatura dos povos que viveram nos mesmos tempos do povo de Israel, por exemplo, o povo da Babilônia, o povo persa, o povo egípcio, de onde Moisés tirou a nação de Israel, havia também nestes povos narrativas de criação. Todos os povos têm, até os nossos povos indígenas, contam a história da criação, não é verdade? Como os deuses criaram. A diferença é que na narrativa judaica, bíblica, cristã, há um Deus que decide criar, Ele é o supremo criador, enquanto que nessas narrativas, todas, ou quase todas as narrativas dos povos antigos, são conflitos entre os deuses que geram a criatura. São conflitos, são ciúmes, são brigas, e os deuses que se degladiam, e aí eles vão criando o ser humano, vão criando o pecado, vão criando o mar, e vão criando as estrelas, e é assim que eles explicam a criação. Você pode ler as literaturas antigas no que diz respeito à criação. Bom, isso serve como uma rápida introdução àquilo que nós vamos ver hoje. Sempre lembrando que o propósito do livro do Gênesis é responder a uma pergunta: quem é o Criador? Por que Ele cria? E como Ele quer que essa criatura viva e desfrute da criação? Bem, se você deseja viver de fato um ano bom, abençoado, para que daqui a alguns meses você olhe para trás e diga: puxa vida, esse ano foi diferente. Eu vivi uma novidade de vida na minha casa, na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, que eu não tinha vivido antes. Então está aqui uma dica para começar bem. E para começar bem, nós vamos descobrir que Deus estabelece um pré-requisito. Um pré-requisito. É muito simples, é muito simples. Este pré-requisito eu vou dividir em duas partes, mas eles estão muito assemelhados, muito relacionados. E depois, um princípio, um pré-requisito, dividido em duas pequenas partes, e um princípio para se viver. Qual é o pré-requisito que Deus estabelece lá no início, e que serve para o nosso início aqui, ainda que seja esse início de apenas um ano novo? Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele estabelece um
pré-requisito para que aquela vida que estava sendo originada ali no Éden tivesse de fato a sua bênção e prosperasse, florescesse e fosse uma vida bem vivida por aquele casal e depois pelos seus descendentes. O pré-requisito é este: relacionamento. Relacionamento, guarde esta palavra, nós vamos falar muito sobre ela. Veja comigo no capítulo 1, versículo 28, Deus diz assim para Adão e para Eva. Há dois relatos bíblicos aqui. O primeiro capítulo faz um relato bem resumido e já põe o homem e a mulher juntos. No segundo capítulo, ele divide a criação, ele repete a narrativa, fazendo com que seja mais explicada a criação de ambos. Como foi criado o homem e depois como foi criada a mulher. Mas no capítulo 1, versículo 28, o homem e a mulher já estão aqui criados. É o princípio de todas as coisas. E olha o que Deus fala em primeiro lugar. Qual é a primeira palavra dada pelo Criador para a sua criatura? Diz assim, versículo 28 do primeiro capítulo: Deus os abençoou. Ele lhes disse. Deus abre a sua voz e fala para a sua criatura, o começo de todas as coisas. E olha o que ele diz: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Quero parar aqui e dizer a você que Deus está estabelecendo não apenas uma ordem de multiplicação, de domínio da terra, de popular a terra e ocupar os espaços geográficos. Ele está dizendo: eu quero que vocês desenvolvam um relacionamento que vai ser não apenas frutífero do ponto de vista físico, do ponto de vista de gerar vida, mas ele também vai se espalhar. Este relacionamento vai invadir todos os cantos da terra. Deus está estabelecendo aqui o princípio do início através do relacionamento. Então eu quero dizer claramente a você, de forma muito simples e direta: você não pode, nenhum de nós pode, nem você que está aqui ou que está em casa, viver um ano de novidade de vida com relacionamentos destruídos, quebrados, afastados e mal cuidados. O que Deus está estabelecendo para a sua criatura é que Ele tem um propósito. Propósito. Deus não tem um sonho para a sua criatura. Deus não sonha para nós. Existem até cânticos que falam os sonhos de Deus para nós, mas vamos entender bem o que é sonho e o que é propósito. Propósito é quando Deus coloca a sua vontade, Ele comunica o seu querer. É como se Ele coloca no DNA do ser humano: este é o meu plano para você. E Ele cria a gente com este plano que eu estou chamando de propósito. Sonhos, eles são passíveis de não serem realizados. Deus não sonha, nós sonhamos. Nós sonhamos para os filhos, nós sonhamos para a família, nós sonhamos financeiramente, nós sonhamos para a profissão. Mas Deus não sonha, porque Deus determina, e Ele coloca um plano, e Ele chama as suas criaturas para cumprir esse propósito, porque Ele sabe que como criatura dEle, se andarmos neste propósito, nós vamos ter novidade de vida, nós vamos ser abençoados, e nós vamos experimentar a plenitude de suas bênçãos. E quando nós não queremos andar nos propósitos de Deus, nós nos afastamos daquilo que Deus planejou para nós, o seu plano A, o seu plano primeiro, e nós começamos a elaborar outros planos para a nossa vida, então nós vamos colher as consequências desta decisão. Você conhece a história do Gênesis, o que aconteceu no 3º capítulo.
Então, quando Deus chama o homem e a mulher e diz àquele casal: eu tenho um propósito para você, o propósito é que vocês se relacionem. Deus está chamando aquela criatura para viver na plenitude do seu potencial. A plenitude do seu potencial. E a mesma coisa Deus faz comigo e com você hoje. Nós não temos que atualizar a Bíblia. Os princípios da Bíblia são iguais para Adão e Eva como são para nós. Ele diz: então pastor, só quem se multiplica e tem filhos é que está cumprindo o propósito de Deus? Não, porque o propósito de Deus não é que o homem e a mulher apenas tenham filhos e se procriem, sejam férteis e encham a terra. É antes disso que o homem e a mulher se relacionem. Não pense que Deus chamou o homem e a mulher para ter filhos. Isso é uma parte pequena do relacionamento. Porque pode ser que você nunca tenha filhos. Pode ser que você adote filhos. Pode ser que você nunca se case com alguém. E você não vá constituir uma família que gere novos filhos, que encha a terra, que se multiplique. Mas essa não é a razão principal da sua vida. Aliás, eu quero dizer, se você é solteiro e vai ficar solteiro, você tem que ser pleno e plena em Deus, estando como você está e sendo o que você é. Não é casamento que torna uma pessoa plena, completa. E às vezes há muito preconceito com os solteiros. Os que são casados olham para os solteiros, ou os que são mais velhos, que já têm descendência, já têm netos, né? Olham para os solteiros e dizem: puxa, que pena, não casou. Como assim? Como se o propósito de Deus se cumprisse apenas quando a pessoa se casa. O propósito de Deus é relacionamentos, que pode incluir, e vai para a maioria incluir casamento, procriação, mas não para todos. Há muitas pessoas na Bíblia, inclusive Jesus, que não casaram-se, mas tiveram profundidade de relacionamento. Você sabe disso. E é interessante que Deus, quando cria, Ele cria a heterogeneidade. Ele cria seres heterogêneos, diferentes. Não é verdade? Ele cria o homem e cria a mulher. E se você vai ler os primeiros versículos do capítulo 1, você vai ver as diferenças da criação. Você sabia que não há um floco de neve igual ao outro? Se você já teve a oportunidade de enfrentar uma nevasca ou ir num lugar que neva, e aquela coisa muito bonita assim, né, ver a neve sobre o solo, sobre as montanhas, não há um floco de neve que quase não pode ser visto ao olho nu, de tão pequeno que seja igual ao outro. Cada um é criado de forma diferente. Não há um ser humano igual a outro, não há uma criação igual a outra. A variedade, como a criação é heterogênea, é diferente, é bonita, e isso faz com que haja beleza nos relacionamentos. Por isso que é uma alegria, uma bênção fazer parte de uma igreja quando ela é diferente, quando ela tem gente de cabelo bem branco e quando ela tem bebês nascendo. Quando ela tem gente casada, gente solteira, gente que está em dor, gente que está alegre, porque assim, nessa heterogeneidade da igreja, essa diferença da igreja, nós entendemos quem é Deus um pouco melhor. Então, se você faz parte de uma célula que é muito diferente, que tem gente mais velha, gente mais nova, você está no lugar certo, porque é aí que você vai poder experimentar a beleza do que é ser família de Deus. E Deus cria os diferentes. Deus cria o homem e a mulher. E aqui eu quero deixar bem claro que na visão de Deus era e ainda é
que o casamento seja heterossexual. E alguém pode pensar, puxa, já vem a igreja cristã, já vem o pastor, já vem a igreja falando com preconceito contra aqueles que optam pela homossexualidade. Nenhum preconceito. Deus está convidando a sua criatura. O convite é tão aberto, que Deus dá a oportunidade, Deus permite, na sua soberania, que o homem não lhe obedeça, como assim o homem fez. Deus está convidando a sua criatura a viver a plenitude do seu propósito. Mas o homem se desvia pelos seus próprios sonhos e toma as suas próprias decisões, e ele opta por viver outros planos e desejos. Mas Deus continua na mesma toada, Deus continua no mesmo caminho. Deus não vai se preocupar em mudar o seu propósito para se adaptar a quem quer que seja. Ele convida homens e mulheres para viverem o seu glorioso propósito, e não o nosso. E Ele cria homem e mulher e dá a capacidade para que eles se reproduzam, para que eles se multipliquem, porque é só assim que há o cumprimento desta parte do propósito, a procriação, a família. Então nós dizemos isso sem preconceito nenhum. E alguém pode dizer, então Deus não ama. Aí já vem a superficialidade ridícula, absurda de muita gente. Então a igreja diz que Deus não ama os que pensam diferente. Quem disse isso? Quem disse que Deus não ama? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que enquanto nós, eu, você, todo mundo que está sentado aqui, quem está em casa e todo mundo, enquanto nós éramos pecadores, Cristo Jesus morreu por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus, justificados por Deus. Ele chama homens e mulheres a se envolverem num relacionamento com Ele e descobrirem a beleza deste propósito inicial. Então nós não estamos olhando para aqueles que pensam ou vivem de forma diferente daquilo que está na palavra com nenhum desprezo. Porque se eu estou afirmando que Deus ama relacionamento, Deus também ama relacionamentos com pessoas que pensam diferente, que vivem diferente. Estas coisas, estes posicionamentos, estas opções de vida, não devem nos fazer olhar com desprezo para nenhuma pessoa. Porque há um lugar no coração de Deus para todos aqueles que aceitam o convite de entrar no seu propósito, no seu plano. E Deus estabelece esse propósito porque Ele quer que o ser humano descubra o próprio Deus. O versículo 26 diz, versículo anterior ao que nós lemos, que Deus, numa santa e eterna reunião, disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus decide colocar na criatura parte do seu próprio ser, o potencial do seu próprio ser. Ele transfere para a criatura, quando Ele diz: eu vou fazer você semelhante a mim, capaz de se relacionar, capaz de amar, capaz de criar, capaz de organizar, capaz de pôr ordem ao caos, capaz de iluminar, capaz de crescer. E Ele coloca a sua própria semelhança nessa criatura. Por isso nós dizemos, não há como começar um ano de novidade de vida, que vai valer a pena daqui a 360 dias, se você, se eu, não nos preocuparmos em tratar dos nossos relacionamentos.
Você pode andar pelo seu caminho. Eu posso tomar as minhas escolhas. Eu posso prejudicar as pessoas que estão ao meu lado. Eu posso não tratar de quebras de relacionamento que estão evidentes. Mas nunca posso, fazendo isso, esperar que a bênção de Deus esteja sobre o meu começo, sobre a minha vida. Porque Deus tem um propósito, e esse propósito é que nos relacionemos. A minha pergunta a você, então, tornando mais prático e mais direto, é como andam os seus relacionamentos? Como anda o nível de honra que você deve dar às pessoas com quem você convive? Deixa eu falar direto aqui com os filhos. Todos aqueles que se relacionam com os seus pais, não importa a idade. As suas atitudes têm sido de honra, de valor, de respeito, de um santo temor no relacionamento com os seus pais? Ou tem sido de questionamento, de afronta, de querer saber o porquê antes de obedecer? Sempre nesta atitude de desonra. Talvez isso para os mais novos. E para os mais velhos? Quando foi a última vez que você se dirigiu ao seu pai e sua mãe e a honrou com palavras? É porque o senhor não conhece a minha mãe e o meu pai. De fato não conheço. Mas eles devem ser bem melhores do que você imagina que eles são. Ou talvez você não conheça tanto e não entenda tanto os seus pais. Não adianta a gente ficar esperando um ano novo. Deus me ajuda nos meus sonhos, nos meus planos, se a gente não honra as pessoas com quem nós vivemos. Não adianta a gente querer viver um ano abençoado se a gente insiste por aquelas briguinhas tolas, quase que beirando a ignorância, aquelas queixas, aquela falta de elogio. Quando foi a última vez que você elogiou as pessoas que vivem perto de você? Mas elogio mesmo de boca cheia, de alguém que está querendo falar bem do outro, ressaltar aquilo que é bom na vida do outro. É este padrão, é este requisito que Deus estabelece para Adão e Eva. Sejam fecundos, nutram a vida do outro, encham a vida do outro de vida, de alegria. Às vezes a gente vive de uma maneira que a vida do outro fica tão difícil, pesada, não é assim mesmo? Olha para trás e veja se isso não está acontecendo na sua casa. Relacionamento que aproxima. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, que há relacionamentos que precisam ser cortados. Porque nem sempre relacionar-se desse ponto de vista de Deus significa aproximar. Às vezes Deus quer que se afaste. E para isso você vai precisar ter sabedoria, e quem sabe buscar essa sabedoria na boca de outras pessoas. A honrar outras pessoas e dizer: o que você acha disso? Diga para mim o que você sente. E às vezes os pais estão carregados de peso, de tristeza, de angústia, porque os seus filhos não têm a capacidade, a humildade, a reverência de chegar para eles e dizer: me diga o que o senhor acha. O que você, mãe, pensa disso? Eu quero te ouvir. E os filhos às vezes ficam amargurados, angustiados com os seus pais, porque são os pais que desviam do caminho, e os filhos ficam preocupados e querendo que eles voltem àquilo que eles eram antes, quando eles deveriam se afastar daqueles caminhos errados, ruins, escolhas negativas.
mas mantém relacionamentos com amizades que estão corrompendo, destruindo, levando para caminhos de perigo. Quem sabe você vai precisar parar de gozar de pessoas, de fazer bullying, de destacar aquele ponto negativo. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser comportamental na vida do outro. Parar de difamar, não é? Porque Deus quer saúde em relacionamentos. Deus não quer destruição de relacionamentos, crítica de pessoas. Então eu quero convidar você nesta noite a olhar seus relacionamentos e dizer: Senhor, eu estou tratando tão mal. A pessoa não está sabendo, a pessoa nem sabe do que às vezes o outro está falando. Mas nós precisamos nos arrepender, dizer: Senhor, arranca isso de mim, porque isso destrói, isso difama, isso contagia. Isso traz amargura no coração da outra pessoa que nem estava sabendo de nada a respeito disso. Talvez seja racismo. Quando você olha para um povo, uma etnia ou uma raça e desconsidera, e goza, e brinca, e fala mal, mesmo sem conhecendo nada. Às vezes pessoas que não sabem nada do árabe, ou do paraguaio, ou do nordestino, não é? E abrem a boca para falar palavras preconceituosas que desprezam. Mas a pessoa está longe, ela nem sabe o que eu estou falando. Mas o Deus que te criou, que criou a mim e a você, esse Deus sabe. E esse Deus não está disposto a abençoar aqueles que não andam no seu propósito, que não começam bem. Que coisa, que desafio, para mim e para você. Eu tenho sido chacoalhado por Deus com esta palavra, porque eu preciso cuidar dos meus relacionamentos, porque Deus me criou com este propósito. Não adianta eu cuidar de uma igreja se eu não cuido dos meus relacionamentos. Não adianta você ser bem-sucedido no seu trabalho se você destrói relacionamentos. E eu quero dizer, para alívio de todos nós, que Deus nos perdoa no lugar que nós estamos, porque talvez alguns que me ouvem hoje aqui ou em casa, ou vão me ouvir depois de algum tempo, vão olhar para trás e dizer: eu tenho uma culpa porque não cuidei bem daquele relacionamento e ele se destruiu. A Bíblia diz que Deus é capaz de perdoar quando nós confessamos o nosso pecado. Talvez não dê para voltar atrás, mas dá para começar do hoje e viver uma novidade de vida hoje, com o que nós temos. Amém, irmãos? Relacionamento. Eu disse que tinha dois aspectos no relacionamento. Um é com a pessoa, o outro é com o meio em que vivemos. Porque quando Deus estabelece essa lei aqui, sejam férteis, se multipliquem, encham a terra, Ele continua dizendo no versículo 28, você pode olhar aí no primeiro capítulo, Ele diz assim: subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E Ele descreve as primeiras profissões que Deus criou. Deus criou atividades, trabalho. Sabe qual foi a primeira? Aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá bom? Só qual foi a primeira profissão inventada? Primeiro estudo acadêmico inventado? Teologia. Se você optar em estudar teologia, estudar o conhecimento ou buscar o conhecimento de Deus, eu não estou falando de universidade, de faculdade apenas, você está fazendo a primeira coisa que Deus deu para o homem fazer no seu meio, conhecê-lo. Isso é teologia, o estudo de Deus.
E aí Deus vai criando outros trabalhos, por exemplo, Ele cria sociologia, encham a terra. Criem polis, criem cidade, Ele criou a política, abençoada política, que nós precisamos ter gente que ame ao Senhor nesse meio. Ele cria a geografia, Ele cria a veterinária, Ele cria a agronomia, porque Ele dá um jardim para o casal cuidar, plantar. Ele cria cosmologia, porque o homem começa a olhar a lua e o céu e começa a estudar os elementos celestes. E ele vai criando e vai construindo, ajudando o homem a construir essa relação com o meio. Cuide do jardim. Ele diz, você tem que aprender o que é taxonomia, dar nome e categorizar os seres vivos. Aí os animais começaram a passar na frente de Adão e Eva e eles começaram a dizer, bom, esse é da família aqui dos vertebrados, esse aqui dos invertebrados, essas são aves, essas plantas aqui estão no outro grupo, zootecnia e biologia marítima e tudo isso. O homem foi aprendendo a se relacionar com o meio, a ponto dele ser capaz de criar uma vacina, um remédio, preparar um chá. A gente precisa aprender e melhorar o nosso relacionamento com o meio. E aqui eu quero destacar as dificuldades que nós estamos vivendo com o meio. Esses dias eu estava pensando na dificuldade dos pais, não é? E a gente tem na equipe pastoral pais com filhos pequenos, não é? Como foi um ano difícil para esses pais, né? Que tem crianças de 7, 8 anos, estudar online, difícil demais. Ainda bem que essa fase minha já passou há muito tempo. Foi difícil, não foi para você que tem criança? Agora, quando eu vejo um adulto, um jovem adulto, ficar reclamando de ter que fazer aula online, aí eu já acho que é mimimi. É muito mimimi, gente. O meu genro e minha filha em São Paulo foram lançados para dentro de casa. Os dois trabalham em empresas diferentes que são concorrentes. Eles trabalham na mesma posição, no mesmo cargo, em empresas concorrentes. Agora eles estão trabalhando um do lado do outro, num quarto de 3x3, que virou escritório. E aí vem um jovem e diz, não aguento mais, não posso festar, não tem mais, não dá para reunir, não dá para fazer churrasco com a minha turma e tal. E se a sua vida virar online daqui para frente por 10 anos? Você vai ficar nessa reclamação, nessa murmuração o tempo todo? Gente, nós precisamos parar de brigar com o meio que nós estamos vivendo. Quero chamar você para olhar a maneira como você está vivendo com relação a essa pandemia que não acaba nunca. Quando a gente acha que vai acabar, fecha tudo. Ou quando a gente acha que vai regularizar, a gente não sabe o que vai acontecer. E se a coisa continuar assim, a gente vai ficar brigando, discutindo, brigando com Deus, brigando com todo mundo. Ai, que azedume permanente. Isso não agrada ao Criador. Porque mesmo depois do pecado do mundo, do pecado do homem, e a gente sabe que o pecado é que gerou as pragas, e gerou a doença, e gerou o vírus, e gerou tudo isso, Deus ainda orientou Adão e Eva como que eles tinham que se relacionar com o meio. Como viver o calor do deserto. Como comer numa terra árida. Como plantar onde tinha espinho. Como viver numa pandemia. Quanto mais, veja bem, quanto mais nós fixamos os nossos olhos nas circunstâncias do meio, mais distantes eles vão ficando do propósito de Deus.
Quanto mais você fica olhando para o meio e brigando com a vida, e murmurando e reclamando, e tornando a sua vida e a vida das outras pessoas uma vida difícil de ser vivida, mais nós nos afastamos do propósito de Deus. Um dia eu estava conversando com uma senhora, há muito tempo atrás, e ela estava falando sobre as duas noras, casadas com os filhos. E eu estava ouvindo aquilo, aquela dificuldade que ela estava apresentando, e eu pensei, eu falei, não deve ser esses meninos, não deve ser esses homens, porque eu conheço esses homens. Não deve ser, porque é tanta queixa, é tanto murmúrio, é tanta reclamação, que deve ser outra pessoa. Às vezes a gente torna pequenas coisas tão grandes, tão difíceis, alvos de queixa, de murmuração, porque nós não estamos sabendo viver com o meio. Olhe para o meio, para o seu meio de vida hoje, para o seu ambiente, para a sua situação de vida. Gente, faça uma coisa nova. Invente uma coisa nova, pare de olhar para o que está ruim. Cozinhe uma coisa nova em casa, aprenda uma receita, aprenda um artesanato, vá fazer uma coisa diferente. Deixe as pessoas mais leves ao seu lado, as pessoas que moram com você, elogie-as e torne o meio mais agradável. Esse ano eu decidi aprender a fazer pão. Eu estou especialista, desculpe dizer assim, não é? Parece que estou assim me elogiando aqui, mas olha, eu estou fazendo um baguete francês de primeira qualidade, viu? Não sabia, não tinha ideia como é que mexia, não sabia o que era fermento. Para mim era um negócio assim, que nascia em algum lugar. O que você poderia fazer de bom para as pessoas que vivem ao seu lado? Estou dando um exemplo muito simples, muito simples. Para tornar o lugar que você mora, a casa que você mora, o trabalho que você mora, os espinhos que estão nascendo onde você vive, mais leves, mais leves. Deixa a raiva ir embora, deixa a amargura passar, olhe para frente, diga, eu quero viver uma novidade de vida, eu quero deixar a dor ir embora, eu quero deixar a queixa ir embora, ir para longe de mim. Vou fazer uma coisa nova, vou abençoar quem está do meu lado, vou cuidar melhor da minha casa, vou aprender a parafusar a tomada da parede, consertar alguma coisa, eu não sei, mas eu vou aprender, porque eu quero ajudar, eu quero fazer uma coisa nova na minha vida. Olhe para a sua vida espiritual, olhe para o tempo que você talvez não esteja gastando com a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Desenvolva a sua espiritualidade, cuide da sua casa, ore com seus filhos, entre no quarto dos seus filhos, ore com eles, entre no quarto dos seus pais, ore na refeição, faça alguma coisa para melhorar o seu meio. E sabe por que a gente faz isso? Só porque lá naquele Gênesis, teve um que foi prometido, que foi Jesus. Na queda, na desobediência, Deus olhou para aquela confusão criada e disse, um dia vai nascer o filho da promessa que vai destruir o destruidor do meio, o destruidor dos relacionamentos, aquele que quer quebrar o meu propósito. Um dia aquele prometido vai nascer. Nós só fazemos isso e só podemos fazer isso por causa de Jesus. Então, se você quer, em resumo, viver um ano novo, em novidade, você tem que se aproximar de Jesus. Você tem que ir para a cruz. Você tem que olhar para Cristo e dizer, Jesus é só a minha natureza em Ti, só o meu relacionamento contigo, que vai me dar condições
para fazer isso.